vou contar isso em ordem, porque não foi assim que eu entendi. Até hoje, se alguém me pergunta quando começou, eu não sei responder. Não teve um antes e um depois. Teve uma sensação espalhada, meio difusa, que foi se acomodando na minha rotina sem pedir licença. Quando eu percebi, já fazia parte do dia a dia. E talvez sempre tivesse feito. A minha cunhada sempre esteve ali, desde o começo, presente demais para alguém que não morava com a gente. Mensagem cedo, mensagem tarde, ligação para coisa boba, pedido de opinião que não precisava. Eu achava normal. Família grande é assim, eu pensava. E eu queria ser a pessoa madura, a que não cria problema onde não tem. Eu repetia isso mentalmente, como quem se educa. Meu marido dizia que ela sempre foi grudada, que depois que o pai morreu, ficou assim, que eu precisava entender. Eu entendia, pelo menos tentava. Engolia pequenos incômodos, tipo ela aparecer sem avisar, sentar no nosso sofá como se fosse dela, abrir a geladeira e comentar o que tinha ou não tinha. Comentava até da minha comida, sempre em tom de brincadeira, sempre rindo. A casa nunca ficava totalmente silenciosa quando ela vinha. Era risada alta, lembrança antiga, piada interna, coisa que não me incluía, mas também não me excluía oficialmente. Eu ficava ali, meio figurante. Às vezes tentava entrar na conversa. Às vezes desistia no meio da frase. Meu marido não percebia, ou percebia e achava irrelevante. Eu comecei a achar que o problema era a minha insegurança. Teve uma fase em que eles passaram a sair juntos. Resolver coisa de família, segundo ele. Banco, médico, visita em parente. Eu nunca fui convidada, mas também nunca reclamei. Quando eu perguntava como tinha sido, ele respondia pouco. Ela mandava áudio longo depois, contando detalhes. Sempre ela, nunca ele. Isso me incomodava mais do que deveria, eu acho. Ou talvez fosse exatamente o quanto deveria. As brigas entre mim e ele nunca mencionavam o nome dela diretamente. Eram sobre distância, sobre ele estar sempre cansado comigo e animado com os outros. Sobre eu me sentir sozinha, mesmo casada. Ele dizia que eu estava imaginando coisa, que eu estava comparando relação de casal com relação de irmão. Eu me sentia meio doente por pensar nisso. Quem desconfia de irmão? O detalhe que não saiu da minha cabeça não foi um flagrante. Foi uma cena comum demais. Estávamos almoçando os três. Eu levantei para pegar água. Quando voltei, eles estavam inclinados um para o outro, rindo baixo, como se estivessem dividindo algo que não era para mim. Quando me viram, o riso parou rápido demais. Talvez tenha sido coincidência. Talvez eu tenha entrado no momento errado. Mas aquela imagem ficou. Depois disso, comecei a reparar em coisas que eu nunca tinha reparado antes. O jeito como ele defendia ela em qualquer situação. Como invalidava qualquer crítica minha. Como ela sempre sabia das coisas antes de mim. Compromissos, decisões, problemas. Eu descobria tudo depois. Sempre depois. Como se existisse uma camada da vida dele a qual eu não tinha acesso. Não teve conversa clara. Não teve "isso está acontecendo". Teve um acúmulo estranho de desconforto. Eu me pegava pensando se eu estava sendo absurda. Se eu estava ultrapassando um limite moral só por desconfiar.
pensamento invasivo, desses que aparecem no meio do banho ou enquanto lava prato. Eu me sentia suja por cogitar qualquer coisa e, ao mesmo tempo, incapaz de parar. A confirmação nunca veio. Nunca houve prova. Nunca houve mensagem, toque, palavra errada. O que houve foi desgaste. Um afastamento entre mim e ele que ninguém assumia. Uma intimidade que parecia ter sido desviada de lugar. Eu comecei a falar menos, a perguntar menos, a esperar menos. E ninguém percebeu de imediato. Ou percebeu e achou conveniente. O casamento não acabou por causa dela, oficialmente. Acabou por problemas de comunicação, fases diferentes, essas coisas que cabem em frase curta. Quando nos separamos, ela ficou do lado dele, como sempre. Continuaram próximos. Eu saí da equação com uma sensação estranha de ter disputado algo que nunca foi meu por inteiro. Até hoje, eu não sei se houve traição no sentido literal. Talvez não. Talvez nunca tenha passado disso. Mas eu sei que existiu uma escolha contínua, repetida, silenciosa e que, em todas elas, eu fiquei em segundo plano. Isso não é algo que dá para provar, só dá para sentir. A retomada não foi esclarecedora, não trouxe respostas. Eu sigo com a dúvida, e talvez ela nunca vá embora. Mas hoje, pelo menos, eu não tento mais convencer ninguém, nem a mim mesma, de que aquilo era normal. Algumas coisas não precisam de nome para doer. Eu superei meu casamento quebrado. A gente nem se falava mais. Era um barco furado. A vida segue em frente, eu também. Eu superei aquele amor bagunçado. Agora sou só eu e o futuro dourado. Ele era um nó na minha garganta. Eu tentava sorrir, mas a alma não canta. Tanta coisa aprendi, tanta coisa mudei. A dor virou força e eu me encontrei. Eu superei aquele amor bagunçado. Agora sou só eu e o futuro dourado.